Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Elinete, sou da IDBB. Vai falar? Eu falo. Sou da igreja IDBB, pastor João Nunes, Manaus Moderna. Bom, hoje o Senhor me deu uma palavra, né? E em seguida introduzi um pequeno testemunho, já dentro da palavra. Bom, estou aqui, né? Sou uma aprendiz também do Senhor. Assim como o Senhor escolheu os seus discípulos, assim Ele nos chama e me chamou também para aprender um pouco e levar a palavra. Bom, não sabemos de nada, né? Mas o Senhor nos ensina e essa noite com certeza Ele vai nos ensinar, como Ele vai me ensinar também. Bom, vamos Marcos, abre suas Bíblias, Marcos 1:14. Amém? Bom, vamos lá. E depois de que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crei no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, ao seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse, vinde após mim, e eu farei que seja pescadores de homem. E deixando logo a sua rede, e seguiram. E passaram dali um pouco a mais diante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo chamou, e ele, deixando o seu pai Zebedeu no barco, e o jornaleiro foram após ele. Bom, irmãos, essa foi a palavra, mas vamos meditar mais 17 ao 19, 17, 18, 19. Irmãos, como o Senhor, eu disse que o Senhor chamou você. Nós somos pequenos aprendizes, estamos aprendendo a levar o evangelho. O Senhor disse, vinde a mim, né? E o Senhor disse, ide pregar o evangelho. Muitos de nós não estamos preparados, né? Mas como Ele chamou esses discípulos, será que os discípulos estavam preparados? Estavam não também. Assim como eu e você não estamos, quando o Senhor nos chama para fazer uma obra, ou pregar, ou levar um testemunho, fazer a obra do Senhor completa. Dizemos que não estamos preparados, mas eu te digo essa noite, você está preparada. Como eu disse para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Falei para o Senhor que não iria entrar o 2016, queria entrar diferente. E o Senhor já começou ao se mover na minha vida desde o primeiro dia. E vamos para cá. Os discípulos não estavam preparados, porque mesmo os discípulos eram umas pessoas comuns como eu e você, eram de uma cidade sem importância. Os discípulos, uns eram pescadores, outros tinham as suas, como seus trabalhos mais comuns, eram pessoas incapazes, que o homem dizia que ele era incapaz. Mas quem disse que Jesus disse que eles eram incapazes? Não, Jesus escolheu porque Ele sabia que ali Ele poderia trabalhar. Ele poderia entregar, Ele poderia ensiná-lo. Bom, como ele disse que nós somos pessoas comuns e o Senhor nos escolhe. O homem diz, você não tem capacidade, mas o Senhor diz, você tem capacidade, porque o Senhor que te capacita. E o Senhor, nessa noite, eu creio que Ele está nos ensinando e nos capacitando. Como eram de cidade, os discípulos eram de cidades comuns, não tinham importância alguma, não tinham um bom emprego, não eram importantes. Jesus foi e o chamou, porque o homem dizia que ele não tinha capacidade. E o Senhor ia fazer diferença
diferença na vida deles, assim como Ele fez diferença na minha vida, e creio que está fazendo a diferença na vida de vocês, senão vocês não estariam aqui, o chamado, vocês estão aqui porque vocês ouviram o chamado do Senhor. Então Jesus, passando, disse: vinde a mim e vinde a mim e eu farei que seja pescadores de homens, pescadores de almas. Então eles eram já acostumados com aquela vida, e eu creio, no momento assim como Deus me chamou e chamou eles disseram assim, né? No momento pensou, eu não estou preparado, né? Mas aí, como já tinha visto o agir do Senhor, já corria a fama de Jesus, que Ele era um homem bom, um homem de coração amoroso, como se diz, um bom pastor. Então seguiram, não pensaram duas vezes, eu vou com o mestre, até eu digo hoje, eu vou com o mestre, eu quero aprender dele. Como eu disse hoje, Senhor, eu quero aprender mais de Ti. Senhor, que nada venha a ser de mim, mas que venha a ser do Teu Espírito. Que o Teu Espírito venha falar, Senhor, o que a Tua igreja quer ouvir, que a Tua igreja que precisa aprender, porque todo dia nós aprendemos com o Senhor. Todo dia nós aprendemos com Ele. Não tem esse de formados, eu já aprendi tudo. Não tem. Cada dia que nós abrimos nossa Bíblia, o Senhor fala conosco diferente, trata conosco diferente. E essa noite Ele está nos ensinando, Ele está nos chamando como Ele me chamou. Mas Ele não está chamando só para você aceitar Ele, meu irmão. Ele está chamando para você fazer a obra. Ele está chamando para você pregar o Evangelho, para você fazer a diferença. Como Ele tem me chamado, Ele me chamou há 15 anos atrás, mas aos poucos eu aceitei Ele e pronto, estou aqui, daqui a pouco meu testemunho. Mas assim como o Senhor nos chamou, Ele continua nos chamando, mas para fazer a diferença. Ele chamou os discípulos eles tinham, Pedro, o exemplo, ele era generoso, mas era entusiasmado. Ele era entusiasmado. Mateus, Tiago e João, ele era disposto a sofrer por Jesus, mas tinha os seus defeitos. Jesus escolheu ele, cada um a dedo, mas sabia que ele tinha imperfeição. Eles eram os imperfeitos, e isso é bom para Deus. Isso era bom porque Deus, Ele transforma. Aqueles que dizem eu sou perfeito, o Senhor diz que esse não precisa, porque o Senhor veio para os doentes, para os que precisam dEle. O Senhor veio para os que precisam, que buscam. Mas aquele que diz eu sou perfeito, eu não preciso estar dentro de uma igreja, eu não preciso buscar o Senhor todos os dias, eu não preciso estar na casa dEle, da minha casa eu posso buscar Ele. Esse diz que é perfeito, mas nós buscamos no Senhor cada dia a perfeição, cada dia buscamos mais a perfeição como Jesus, entendeu? Então eu digo que cada dia que nós dobramos o nosso joelho e buscamos a Ele, nós tornamos cada dia mais forte, fortalecido na fé. Deus me fortaleceu. Eu era uma pessoa muito assim, fraca na fé. E quando eu dobrei meu joelho e busquei a Ele, busquei a Sua palavra, a Sua face, Senhor, eu quero esse povo todo te adora. Muitos diziam, eu não preciso de Ti. Eu era como eles diziam, eu não preciso de Ti. Mas quando eu via o povo adorando o Senhor, eu digo, Senhor, eu quero ser diferente como esse povo. O que esse povo está vendo que Te adora? Eu quero conhecê-lo também. E foi aí que passei a conhecer a Cristo. Como os discípulos foram chamados, eu fui chamada e tive essa sede de seguir a Cristo. Bom, os outros, Marcos, João, Felipe, todos eles eram os imperfeitos, mas Deus escolheu, Deus ia mostrar ao mundo que eles eram e se tornar diferente, e o fazer a diferença, e o levar seu evangelho, e o levar o seu ide, e pregar a toda a criatura como o Senhor. Hoje nós ficamos acomodados, ficamos no nosso lugar, não temos coragem de pregar para o nosso vizinho. Muitos dizem, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser missionário, eu quero ser pastor, mas não tem coragem de pregar para o seu vizinho, não tem coragem de olhar para um lado e dizer, Jesus, Senhor, trata nessa vida, leva um folheto, pregue para ela, fala para ela, dá o seu testemunho, porque eu creio que você está aqui, você tem um testemunho de vida, porque Jesus te transformou, amém?
Jesus transformou, porque eu creio na mudança. Eu creio no agir de Deus. Não me adiantaria estar aqui, ou estar no banco, ou estar em qualquer lugar, louvando o Senhor, se o Senhor não fizesse a mudança na minha vida. Então, todos nós temos testemunho para contar, não temos? Então, testemunho de transformação. Então, vamos lá, vamos evangelizar. Eu creio que essa palavra o Senhor tem focando o chamado ao ID também. Então, o Senhor está nos ensinando a pregar o evangelho dele, a levar, a falar para os nossos vizinhos, para os nossos amigos na faculdade. Olha, meus irmãos, vou contar uma pequena passagem, incluindo já aqui. Eu faço enfermagem, mas o Senhor tem tratado muito na minha vida, tem usado pessoas, colocado pessoas no meu caminho para me falar. Senhor, às vezes eu vou falando na rua, eu vou com a minha mochila aqui, eu vou para tal lugar, mas uma amiga, eu vou falando para ela de Jesus, e eu não sei qual é o problema dela, e só vejo as lágrimas dela cair, e isso é bom, porque o Senhor fica tratando, e ela diz, eu não sei, minha irmã, o que você tem, mas você me traz uma paz quando eu converso com você. E eu digo, glória a Deus, eu não tenho nada, minha irmã, Deus é quem trata, né? Então nós não escolhemos. Se o Senhor te escolheu, se o Senhor te chamou, meu irmão, não foi só para você vir se encher, engordar da palavra, mas para falar, meu irmão, ganhar almas para Ele, como Ele chamou esses discípulos para ganhar almas. Ele não chamou o discípulo só para ensiná-lo, Ele chamou o discípulo para ir de pregar meu evangelho. Então o Senhor nos capacita, Ele capacitou, Ele ensinou, como nós aqui nós buscamos cada dia aprender mais da palavra, para chegar e, como se diz, pregar lá fora. Mas, meu irmão, não espere você se formar, porque aqui é uma faculdade do Senhor. Mas quem que diz que você precisa, eu preciso estar formado, eu preciso ser uma missionária já formada, preciso ser um pastor? Não, meu irmão, abre sua boca que o Senhor te usa. O Senhor te usa, não tem essa. Então, porque Ele me usa assim, para pessoas estranhas. Às vezes eu costumo eu usava meu Facebook, gente, incluindo aqui, para muitas coisas, na época que eu estava fria na fé. Hoje meu Facebook é exclusivamente para tratar com pessoas, vem gente de fora me pedindo ajuda. Minha irmã, me socorre, porque eu vejo luz na tua vida. Eu fico assim, Senhor, eu não conheço ela, não sei nem que cidade ela é. Aí a pessoa começa a distribuir a vida todinha. Eu digo, Senhor, é agora. Senhor, fala, porque de mim eu não tenho nada para passar dessa moça, mas a tua palavra diz, a tua palavra é uma palavra poderosa. Então, Senhor, coloca a palavra nas minhas mãos, coloca a palavra nos meus lábios para me digitar e falar para essa moça. E aí o Senhor começa a tratar a pessoa, começa a sentir uma nova pessoa, porque ela disse que o mundo não dá importância, mas ela vê uma diferença. Então nós temos que ser diferente. Temos que ser diferente na nossa casa, na faculdade, na rua, em todos os lugares. Às vezes a gente quieto aqui, nós já estamos cheios, o Senhor já nos encheu, nós ficamos quietinha, não temos coragem de falar para ninguém. Tem gente morrendo aí na rua, precisando de salvação. Muita gente, como a irmã estava contando aqui, que foi ceifada, uma moça foi morta próxima à casa dela, e eu soube, muito triste, pelo celular. Será que aquela alma, ela tinha aceitado o Senhor Jesus? Será que ela foi com o Senhor Jesus? Ou será que tinha crentes ao lado da casa dela ou na rua dela e não falou para ela de Jesus? Ela poderia ir com Jesus, mas eu não sei até agora se ela era evangélica ou não. Mas isso acontece direto na nossa frente, na nossa rua, no nosso bairro, no nosso país. Mortes não estão valendo mais nem um centavo, porque antes ainda valia alguma coisa, hoje não vale nada. Se você não tiver, o ladrão te mata, por revolta ele te mata, e se ele pedir você não der, ele te mata. Então, de qualquer forma, só o Senhor para nos guardar. E se esse dia chegar, que eu creio que em nome de Jesus o Senhor nos guarda e nos protege, isso vinha acontecer, nós estamos com o Senhor, nós estamos seguras com o Senhor. Então, esse dia o Senhor, os discípulos, foram chamados, e eu creio, vou focar nesse chamado. Cada um tinha suas diferenças, mas aos olhos do homem eles eram incapacitados. O que é isso? Incapacitado de falar da palavra, de levar, de ser como se diz, um discípulo, como antes
o Senhor estava preparando eles porque o Senhor ia subir, como nós sabemos que Ele foi, mas o Espírito dEle, a promessa dEle foi cumprida, está sendo cumprida. O Espírito dEle ia fazer presente todos os dias da nossa vida, o Espírito Santo. Então Ele nos capacita essa noite. E só um minuto, tem uma palavrinha. Ele nos capacita essa noite. E o chamado, meu irmão, vou explicar mais um pouco sobre o chamado, porque Deus, Ele me focou muito. E o discípulo, e o chamado, pronto, na vista de muitos, como eu disse, era incapacitado. O ser humano, os discípulos, eu e você, o mundo não dá valor, mas o Senhor nos dá valor porque Ele nos capacita. Nós somos uma pérola, nós somos preciosas, minha alma é preciosa para o Senhor, a alma nossa são preciosas para o Senhor. E às vezes nós se encontramos tão perdidos no mundo, às vezes nós achamos que o mundo não dá importância para a gente, mas o mundo não dá mesmo não, meu irmão, quem dá é Jesus. Nós somos alma preciosa para Ele. Tem um louvor que eu acho muito lindo, que ele diz: o valor dessa alma é incomparável, entendeu? Não há valor, não há pérola mais valiosa do que a nossa alma. A nossa alma foi paga no alto valor, o sangue do Senhor. Então o Senhor, Ele nos chama, Ele nos faz um convite e olha para dentro de nós a vocação, e olha para outros a decisão é renunciar. O propósito do Senhor é renunciar às nossas atitudes, o nosso eu. Quando Ele nos chama, meu irmão, Ele não chama só para nos aceitar, Ele nos chama para nos transformar a nossa atitude. Às vezes nós precisamos numa área ser tratada. E o Senhor, Ele tratava com os discípulos a todo momento. Eles ensinavam o discípulo, eu acredito, como um bebê. Ele segurava pela mão e ia ensinando. Eu tô falando no modo figurado, assim, quando nós ensinamos uma criança. E eu acredito que Jesus, Ele fazia a mesma coisa com o discípulo. E hoje nós, às vezes, precisamos ser tratados, às vezes, dentro da nossa casa. Nós tratamos nossos filhos mal, nosso esposo mal, nossa esposa mal, nossos vizinhos. Mas eu quero te dizer, hoje, o Senhor está tratando com vocês, entendeu? Está tratando porque Ele tratou comigo. Vamos ser diferentes em todos os lugares. Vamos começar de dentro da nossa casa a fazer a diferença. Vamos reavaliar, vamos ver os nossos conceitos. Senhor, a minha falha está aqui, Senhor, dobra o meu joelho para que venha me ensinar, Senhor, como Ele tem me ensinado. Então, temos que fazer a nossa diferença dentro do nosso lar. Os discípulos, eles eram tratados todos os dias, eles ensinados todos os dias, até que chegou um dia do Senhor partir, e nesse dia o Senhor disse: ide, né? Estava preparado, mas todos os dias aprendendo, todos os dias. E nós vamos aprender todos os dias, porque o Senhor nos ensina. Às vezes tu pega a Bíblia uma vez na vida, dobra teu joelho uma vez na semana. Às vezes não tira um tempo para falar com o Senhor está aí. Tu fala com todos, bom dia, boa tarde, vai para a faculdade, volta, eu sorri, pula, mas cadê o tempo para o Senhor precioso? O tempo para o Senhor, olha, muitos sabem daqui que as madrugadas é preciosa, né? As madrugadas, a fila é menor, como diz o louvor, a fila é menor. E eu já tenho provado, tenho feito prova disso, que a fila é menor. Mas, irmãos, o chamado, focando no chamado é importante. E, irmãos, introduzindo, essa foi a palavra. Eu creio que o Senhor fará a obra na vida de vocês. O Senhor nos chamou a fazer diferença. Vamos ser diferentes, vamos ser povo de Deus diferente. Quando o ímpio olhar, ele vai ver a diferença nos teus olhos, no teu rosto, no teu comportamento. Como tenho chegado comigo, há algo diferente em ti. Eu digo, eu sou o chamado de Cristo. O chamado de Cristo. Bom, a transformação, meu irmão, eu espero a cada dia aprender mais do Senhor, como vocês. E o Senhor me chamou quando eu tinha desde quando eu nasci, mas eu fui dar ouvidos em 1997. Irmão, introduzindo, dentro do chamado, o Senhor me chamou e me escolheu. Passei vou introduzir esse testemunho dentro da palavra porque é algo precioso para Deus, esse testemunho, Ele tem me cobrado, e eu vou falar. E o Senhor me chamou, e eu tinha meus 17 anos, e as pessoas falavam assim para mim: por que tu fala de Deus? Tu não é evangélica? Tu tem uma maneira diferente de falar. E eu dizia: eu creio muito em Deus, mas não conhecia o Deus maravilhoso hoje que Ele é. Não conhecia como eu conheço.
Hoje eu creio que eu tenho um grau de intimidade com Deus como nós temos que ter. Eu tenho. Isso é bom demais, meu irmão. E aí, quando Deus me chamou e eu ia para a igreja, mas ficava por ali, até que um belo dia, meu irmão, aos 17 anos, eu tive uma doença. Essa doença não foi nada fácil. Por misericórdia, hoje eu estou aqui contando o testemunho, dentro da palavra do chamado. Senhor, como eu disse que eu tinha um chamado e sentia que tinha um chamado, mas como meus 17 anos era uma cabeça voada, era muito adolescente para aprender. E aí aconteceu de eu ficar com uma doença, como o Senhor já tinha me chamado de várias maneiras e eu não tinha dado ouvido. Permitiu com que acontecesse uma doença comigo e eu tive uma meningite que me levou quase à morte. Aliás, me levou à morte, mas Deus me ressuscitou. Então, aconteceu de passar, ela mata em 48 horas e Manaus naquela época não era fácil de descobrir a doença e me bolavam para cá, me bolavam para ali, me jogaram para vários hospitais e não descobriram. O último foi o 28, eu cheguei entre a vida e a morte, lá já tinha vencido o meu horário de partir, porque essa doença ela tem um período para acabar com como se diz, com o nosso cérebro, porque ela vem do espinhaço, ela tá com o nosso cérebro e ela toma conta, que é uma dor terrível, nem quero imaginar. E aí como foi vencido, cheguei no 28, já entre a vida e a morte, já não estava mais de um desmaio dentro do outro. Tanto que o doutor me perguntava, não conseguia responder, porque eu não morava com meus pais moravam em outra cidade e eu morava sozinha aqui. Uma amiga me levou entre a vida e a morte, porque meus patrões, quando eles viram que eu estava doente, que eu adoeci lá no lanche, eu trabalhava no lanche, aos 17 anos trabalhando no lanche à noite, olha a minha cabeça como era, né? Meus pais não moravam aqui. E aí, como me levaram para o hospital, já vários hospitais, e foi detectado mais ou menos no 28, quando eu cheguei no 28, entre a vida e a morte, meus irmãos. E aí o médico olhou para mim, eu não conseguia, porque um desmaio em cima do outro, ele disse, aplica uma injeção para ela na veia dela para parar a dor, e ele não sabia o diagnóstico. E aí foi aí que a dor terrível, já estava os gritos, e comecei a arranquei, assim, saiu sangue da minha mão, porque eu arranquei brutalmente a medicação que a moça estava aplicando. Ela me chamou, ela disse, essa moça está drogada. Eu ouvi isso, quando eu acordei, eu ouvi isso. Ela disse, essa moça está drogada, tira essa drogada daqui. Então, até lá, hoje ela me iniciou um processo, mas até lá, meu irmão, eu não sabia o que estava acontecendo com a minha vida, porque eu não me governava mais, minhas pernas, era um desmaio em cima do outro. Aí eu lembro que o doutor disse assim, remeteu para o Tropical, foi para o Tropical. Quando eu cheguei lá, não cheguei com as minhas pernas, já cheguei só na ambulância, levando só meu corpo. Irmão, ali começou minha história, minha partida com Deus, minha partida ao caminhar. Mas não era chegada a minha hora, porque eu precisava estar aqui essa noite. Então, quando o médico ele olhou, ele disse assim para minha amiga, ele disse, avisa os familiares, ela tem 1% de vida. 1%, 90%, 99%, não tinha chance. Não tinha chance alguma, porque meu corpo, ele disse que eu estava muito desfalecida. Já dias que eu vinha sofrendo, como se diz, os dias tinham perder líquido, eu tinha já, só estava já meu corpo desfalecido mesmo. Ele disse, aqui só um milagre. Aí foi aí que levaram o meu nome para as igrejas, para todas as igrejas, a Assembleia, Deus e Amor, levaram para todas as igrejas e chegou o comunicado. Até o meu bairro aqui, Petrópolis, disse que eu tinha falecido. Bom, na verdade, eu tinha falecido. Chegou tanto que, mais à frente eu conto esse pedaço, deixa eu continuar. E aí, foi aí que eu entrei numa história. Minha amiga disse que meu corpo ficou ali, né? E aí eu saí praticamente do meu corpo, eu vi aquele lindo corredor, lindo, lá no fundo era uma luz tão brilhante, meu irmão, tão brilhante, e eu vi aquelas pessoas de branco, e eu caminhando no rumo daquela luz, e eu dizia assim, meu Deus, para onde que eu vou, entendeu? Para onde que eu vou? Gente, falam comigo, ninguém falava comigo, como se a minha mão não tocasse neles, e eu queria tocar e perguntar para onde que eu estava indo, que lugar era aquele, e eles não falavam comigo, não respondiam, e eu caminhando, e eles caminhando para cá, e eu caminhando para lá, e aquela luz linda, e eu dizia, meu Deus, para onde que eu tô indo? E a luz, quanto mais eu caminhava, parece que ela não tinha fim, o corredor, se aproximando, nessas horas, meu corpo estava lá,
meu corpo estava lá. O médico estava lutando, como ele me deu 1% de vida, de sobrevivência, ele achava que ele não ia sobreviver. E aí nisso, meu corpo, meu caminhando. E quando antes de eu chegar naquela luz, foi a hora que, tipo assim, não é tua hora ainda. Me puxou pro meu corpo. Só que isso eu tava de coma. Quando veio, eu já tava de coma. Passei 2 dias de coma mesmo. 2 dias de coma, o médico não tinha ainda... O meu corpo não tinha reagido. Não tinha reagido. Acredito que no momento o Senhor estava me sustentando, porque o médico disse que eu não tinha condições de sobreviver, porque a doença já tinha acabado comigo. As bactérias, que ela é uma bactéria, a bactéria já tinha destruído todos os meus, como se diz, o meu corpo, entendeu? Já tinha destruído e eu não tinha uma maneira de sobreviver. Então ele me colocou no isolamento para ver o que iria acontecer. E não estava respirando, não estava totalmente de coma. Meu irmão, quando eu acordei com 2 dias, eu olhei como se tivesse saído de uma cova. O meu fôlego, eu puxei aquele fôlego assim, como de sobrevivência, e olhando para os lados, dizendo aonde eu estou. Meu corpo todo inchado. E minha irmã chorando ao outro lado do vidro. E eu não tinha noção do que teria acontecido comigo. E ela olhou para mim e os olhos começaram a encher de lágrima e mostrava para mim que eu estava toda inchada. Minha mão estava inchada onde eu puxei a injeção. Estava roxa e ela começou a chorar. Mas ao mesmo tempo se alegrar porque eu sobrevivi. E quando o médico chegou comigo, ela acordou e foi aquela animação. A médica e o médico que trataram de mim disseram... você é um milagre, porque o estado em que você chegou, minha irmã, não tinha visto nada parecido. Ela disse, nada parecido, você é um milagre de Deus, porque você chegou morta aqui, você jogava seu corpo, eu não tinha, eu digo, meu Deus, mas a gente fizemos de tudo para te salvar, mas a gente sabemos que estava na mão de Deus. Ou ele colocou uma pessoa no meu caminho e eu disse, Deus, o teu chamado. Então eu sobrevivi dessa morte para contar esse testemunho, para edificar vidas que hoje, meu irmão, hoje eu vejo a maneira do chamado de Deus. Deus, ele tinha um propósito na minha vida. Meu propósito dele era de pregar, de levar o evangelho. Mas como eu era muito nova, eu não ouvi o chamado dele. E aí que permitiu essa doença para que eu ouvisse. E aí eu aceitei Jesus lá no segundo andar da enfermaria. E não deixou eu com sequela, que eu fiquei torta, mas creio que o Senhor, ele fez a obra. Falo direitinho meu pescoço. Fiquei com problema de esquecimento, cheguei a esquecer meu nome, mas eu disse, Senhor, aquela doença ela acabou com o meu neurônio. Eu fui na escola, depois de muito tempo, fui na escola e esqueci do meu nome. E hoje eu vivo lutando e eu dizia, como que eu vou para uma faculdade? Eu vou esquecer tudo lá? Como é que eu vou para um curso? Hoje, meu irmão, eu faço enfermagem e nunca tenho notas boas. Graças a Deus o Senhor tem agido, porque é o Senhor que me colocou lá. Hoje eu vejo o agir de Deus. Eu digo, Senhor, eu esqueci do meu nome um dia, mas hoje, Senhor, Tu me renova a cada dia. Todo dia eu peço ao Senhor que o Senhor venha renovar. Venha renovar a minha vida, venha renovar o meu cérebro, a minha mente. Então, todo dia. Então, hoje eu estou lá e tem sido no primeiro dia que eu fui pro curso, eu disse, Senhor, sinto muito, mas não tem capacidade não. O Senhor disse, quem disse que não tem capacidade? Eu te capacito, eu que te coloquei naquele lugar. Então eu digo, Senhor, se Tu me capacita, eu vou passar nessa prova. Era uma prova difícil. E cada dia eu tenho aprendido com o Senhor, aprendido a confiar nele. E eu digo, Senhor, Tu me colocaste aqui, Tu vai me capacitar. Minha irmã, eu te digo, eu já vi o agir de Deus naquele lugar. O Senhor me chamou para aquele lugar, mas não foi só para mim ser uma profissional, mas tem muitos lá que são tratados. Meu irmão, eu falo de Jesus para muitos e eu vejo a lágrima deles caírem, entendeu? Então, meu irmão, esse era o meu testemunho e do chamado. E eu acredito, meu irmão, não é tarde. Ouça a voz do Senhor, o chamado antes que algo ele permita, porque a mão do Senhor pesa. Porque nessa época eu creio que eu precisava aprender, eu precisava ouvir o seu chamado.
E o Senhor me chamou e hoje eu estou aqui pregando, levando o Evangelho e fazendo a diferença. Eu digo, Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente a cada dia. Eu quero abrir meus lábios, Senhor. Venha usar, venha tratar com pessoas que precisam de Ti, Senhor. Porque muitos dizem que não precisam não. Porque o Senhor só veio para os doentes, meu irmão. Só veio para os doentes. Então, meu irmão, ouça o chamado do Senhor. Ouça o chamado. Às vezes você está quietinho aí, tem se enchido, mas eu quero te dizer, ouça o chamado, regace a manga, vamos fazer a obra do Senhor, vamos evangelizar, vamos confiar mais no Senhor, vamos entregar a nossa vida para o Senhor verdadeiramente. Vamos, levante da cadeira e vamos regaçar a manga, vamos pregar, meu irmão. O tempo está próximo, o Senhor disse lá que os finais do tempo estão próximos, que Jesus está voltando. Às vezes nós ficamos muito tempo parados no nosso lugar, às vezes nós ficamos muito parados. Vamos fazer a obra, vamos pregar o Evangelho, vamos salvar vidas, porque o Senhor nos enviou para salvar almas, ganhar almas para Ele. Hoje o inimigo fica rindo aí, porque muitos crentes se acovardam. Não vamos ser covardes, irmãos, vamos pregar. Aqui um tempo vai ter uma marcha para Satanás, mas estamos aqui, vamos glorificar o nome do Senhor, vamos dobrar os nossos joelhos. Precisamos dele, precisamos ganhar almas. A alma é preciosa. A marcha que vem aí para Satanás, nós com certeza vamos estar aqui orando em prol das lutas, em prol, Senhor. O inimigo não vai rir de nós não, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então vamos criar coragem, vamos falar dele, vamos falar do amor dele, vamos provar que Satanás, como se o inferno ficou para Satanás, mas não ficou para o povo de Deus, não ficou para o povo do Brasil, não ficou para esse mundo. Deus nos chamou para pregar o Evangelho, para salvar almas, como Ele chamou os discípulos. Hoje os discípulos fizeram história, nós somos mais discípulos do Senhor, o Senhor nos chamou. Então a marcha para Satanás vem aí, e eu creio que nós vamos dobrar o nosso joelho e vamos clamar, vamos levantar um clamor também em prol disso, porque muitas almas vão estar lá, mas aquelas almas são tolas, aquelas almas estão perdidas, porque não tiveram o ensinamento dos pais. Muitos jovens vão estar lá perdidos naquele lugar, não sabem o que estão adorando, mas nós sabemos quem nós adoramos nosso Senhor Jesus. Nós adoramos nosso Senhor Jesus. Então vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença em todos os lugares, meus irmãos. Porque Deus, Ele nos capacita. Ninguém aqui todos têm capacidade, porque quem capacita é o Espírito Santo. Quem enche é o Espírito Santo. Então eu vou dizer assim, eu não tenho capacidade? Tem sim, meu irmão. Quem disse que tu não tem? Se Deus te chamou os discípulos, porque Ele diz que Ele capacita, Ele o ensina. Então vamos pregar o Evangelho, porque quando chegar o grande dia, que o Senhor diz que está próximo o dia dele, vamos ter o que para apresentar para Ele? Vamos com a nossa mão abanando? Cadê a alma que o Senhor deu para ti? Cadê o ID? O Senhor disse, vai e prega o Evangelho. Você vai chegar lá sem uma alma? Vai deixar que Satanás ri? Fique sorrindo da tua cara, fique sorrindo que você é um crente, você não tem coragem de falar de Cristo, do amor dele? Que amor é esse? Quando nós amamos, meu irmão, nós mostramos para o mundo, não mostramos para o mundo? Não mostramos para o mundo? Quando nós amamos nossos esposos, nós mostramos para todos. Então a mesma coisa é o amor de Cristo. Quando nós amamos, nós temos que mostrar para o mundo que amamos Cristo. Então isso, vamos e pregamos o Evangelho. E tentamos salvar almas para Jesus, ganhar almas para Jesus, porque Jesus não nos chamou para ficar sentado, não. Eu acredito assim, eu passei, olha, são 15 anos que eu creio no Evangelho, 15 anos que eu comecei no Evangelho, mas eu esfriei, mas aprendi, eu sofri muito. O inimigo veio e destruiu a minha vida, destruiu a vida da minha família, mas eu dobrei meu joelho. O inimigo, ele passou por 5 anos curtindo da minha vida.
estragando a minha vida, destruiu a minha família, mas o Senhor restaurou. No dia que eu dobrei meu joelho e reconheci que o Senhor é o Senhor e que o Senhor pode todas as coisas, e o Senhor me deu um belo de um casamento, finalizando o testemunho, já complementando, deu um belo do casamento, e hoje minha família é abençoada. Minha família está aqui, meu esposo está ali abençoado. O homem que estava no mundo, eu paguei um preço por ele. Hoje ele está aqui e glorifica o nome do Senhor. E eu creio que ele tem um chamado para fazer a obra do Senhor também, junto comigo. E aí, como o Senhor tinha destruído a minha vida, quando eu reconheci, quando eu dobrei meu joelho, paguei um preço às madrugadas, o Senhor disse, me restaurou. Uma pessoa que está totalmente longe, não, fria no caminho do Senhor, não tinha mais solução de nada. Eu digo, Senhor, não tem mais jeito a minha vida. Esther sabe que o Senhor me mostrou para ela. Eu não tinha mais amor à minha própria vida. E passei um cabo no teto. Digo, é hoje que eu acabo com a minha vida. Mas antes o Senhor disse, antes de tu ir para aí, tu vai para o pó comigo. Quando eu fui para o pó com o Senhor, às madrugadas, às 3 da manhã até 5 da manhã, pagando o preço, eu digo, Senhor, ou tu me restaura a minha vida, ou tu me leva. Ou tu me leva porque eu não tenho prazer na minha vida. E foi aí que o Senhor tratou comigo, glória a Deus, aleluia. O Senhor tratou comigo, eu fui pro pó. Então, meus irmãos, quando eu dobrei meu joelho e clamei ao Senhor, o Senhor me respondeu, me restaurou. O Senhor fez coisas impossíveis na minha vida, fez coisas impossíveis que eu dizia que o meu casamento não tinha mais solução, que a minha família não tinha mais solução. Irmãos, já está no horário, mas vou concluir. Passei por muita luta, né? Quando eu estou dizendo que dobrei meu joelho e clamei ao Senhor, o Senhor me respondeu, o laço estava dado no teto, já tinha amarrado, já tinha passado o laço, mas o Senhor disse, antes de você ir para aí, vai para o pó comigo. E foi aí que o Senhor tratou comigo. Eu clamei ao Senhor e disse para ele, Senhor, me dá minha família de volta, restaura aquele homem que está aqui do lado dessa parede, que ele estava na outra cama, ou restaura a vida dele, Senhor, ou eu tiro a minha vida, ou me leva, me dá um cabo, porque eu não quero, eu não tenho mais prazer na minha vida, eu não tenho mais prazer em nada, Senhor. A minha vida está destruída. Quando eu clamei e ele disse, eu disse, Senhor, vou fazer como Jacó, eu só vou largar aqui quando tu me deres a minha bênção, agora é assim. E passei a noite clamando o Senhor, o meu joelho estava doendo, mas não sentia. Levantei às 5 da manhã, passei a madrugada toda clamando o Senhor, e o Senhor disse que pela manhã ia me responder, e pela manhã o Senhor me respondeu. Esse homem foi tocado lá onde ele estava, e Deus começou a trabalhar na vida dele. Deus começou a construir o meu casamento. Meu casamento foi um dos casamentos dos sonhos. Minha mãe está aí, meus irmãos estão aí para testemunhar. Tive um casamento muito lindo, tive um casamento com direito a tudo. Deus abriu o banco, a Caixa Econômica deu 5 mil reais de emprestado pra gente, que nunca ela queria emprestar pra gente, e tudo, meu casamento saiu por 7.500, com direito a tudo, direito à noiva, direito à tiara, direito ao buffet, direito à roupa do noivo, a roupa dos noivinhos também, com direito a tudo. Meu casamento foi a coisa mais linda dessa vida. Mas primeiramente, antes do casamento, eu queria que Deus tratasse com ele, e Deus tratou, transformou esse homem. Hoje esse homem aí louva o Senhor, e esse homem do meu lado é um novo homem, um homem que ficava por aí bebendo, um homem que ficava na vida por aí. E hoje eu triste também por outro lado, fazia por outro lado, não ouvia o Senhor. O Senhor usava meus lábios para falar com certas pessoas. Eu dizia, Senhor, eu não estou te obedecendo, Senhor. Mas o Senhor disse assim, eu que comando, eu que uso os teus lábios. O Senhor usava os meus lábios para falar com as mulheres, e o Senhor tratava com elas e começava a chorar. Quando eu dobrei meu joelho, o Senhor me deu a resposta. Meu casamento foi restaurado, um belo de um casamento, e hoje eu louvo o Senhor por isso, e foi uma maravilha. Muita gente surpreendeu, muitas pessoas disseram, a tua história, como aconteceu? O que aconteceu? Como? Porque a tua história não tinha mais jeito. E eu digo, hoje eu digo, Senhor, o Senhor restaurou tudo. Hoje eu devo a minha vida a Ele.